Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Romero Carneiro, eu sou natural de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade do sul de Minas Gerais. Eu sou escritor, jornalista, historiador, vivo a vida inteira aqui em Santa Rita, tenho 43 anos, sou uma pessoa branca, estou portando máscara devido às regras de prevenção quanto à pandemia. Eu estou em uma biblioteca, ou seja, eu tenho uma estante atrás de mim com livros, né? Estou portando uma camiseta preta, sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos e olhos castanhos, e vim aqui hoje contar um pouco para vocês sobre a minha trajetória como escritor, como jornalista e como historiador. A minha paixão pela leitura e pela escrita veio ainda da infância, quando eu aprendi a escrever, aprendi a ler, foi despertado em mim essa paixão pela leitura, né? Eu era um aluno que estava no primeiro ano primário, eu recebi a visita de uma orientadora na minha escola que disse que teria um amiguinho para apresentar para a gente, e ela trouxe uma sacola, eu fui o último a ser sorteado, e nessa sacola ninguém queria dizer para mim o que tinha dentro. Quando no final do ano eu recebi, era um livro, e ao ler esse livro, era O Menino Maluquinho, do Ziraldo, eu fiquei completamente apaixonado pela leitura e passei a vida inteira tentando encontrar outros livros que me despertassem aquela emoção que foi despertada quando eu li aquele livro, de conhecer um personagem que era muito parecido comigo, que gostava das mesmas coisas que eu. Então eu passei a ser um frequentador assíduo aqui da Biblioteca Municipal, e toda semana eu pegava 2, 3 livros na busca pela leitura perfeita, que seria de um livro tão bom quanto esse que eu li na infância, do Ziraldo. Eu comecei a ler e escrever bastante ainda na infância, e quando eu ainda estava com 11 ou 12 anos, eu decidi que eu gostaria de montar um jornal na minha escola. Eu decidi montar esse jornal na minha sala porque eu tinha perdido meu avô, e ele morreu logo naquele momento em que eu começava a ficar amigo dele, começava a conversar, a trocar uma ideia com ele. Eu comecei a abrir o guarda-roupa dele, levantar o colchão de molas dele, buscando informações, jornais, recortes, e aquele gosto pela leitura, pelos jornais, foram transferidos também para a minha vida pessoal, né? Onde dentro da sala de aula eu criei um jornal que eu contava a história da minha escola, né? Eu tenho um jornal em Santa Rita chamado Empório de Notícias. Eu criei esse jornal há 13 ou 14 anos, eu estou em dúvida agora, com o objetivo de resgatar a história, a cultura da cidade, registrar as pessoas que passam pela cidade. Então, esse interesse que eu passei a ter em reproduzir essas histórias, fotografias antigas e tal, começou a chamar a atenção das pessoas para que elas me pedissem para reproduzir histórias ou levantar documentações, levantar trajetórias de instituições da cidade. E daí surgiu a oportunidade de escrever o meu primeiro livro. Na verdade, eu produzi esse livro em parceria com o Jonas Costa, que é um jornalista bem conceituado aqui de Santa Rita, que também é escritor, e é um livro bem bacana que resgata um pouco da história, que é esse livro aqui, resgata um pouco da história da primeira escola de eletrônica da América Latina e 7ª do mundo, que é a ETFMC. Depois de alguns anos que eu estava produzindo o jornal Empório de Notícias, eu percebi que muitas pessoas estavam indo à redação em busca de edições ou de matérias que contassem a respeito de algo que tinha acontecido na cidade, sobre alguma personalidade. Elas iam muito para fazer pesquisas escolares, então eu não tinha mais edições para oferecer para essas pessoas, e senti que havia demanda para que eu fizesse uma compilação das minhas melhores matérias num livro chamado Almanaque Cultural Santarritense. Então eu fiz um compilado de 250 matérias. Eu reescrevi essas histórias, porque quando eu comecei o jornal Empório, eu não tinha o domínio sobre a escrita que eu passei a ter com o passar dos anos, né?
eu fiz um compilado, reescrevi todas essas histórias e criei essa edição do Almanaque Cultural Santarritense, né? Essa é a primeira delas. E na tiragem que eu produzi de 1000 exemplares, a venda foi total em 2 semanas. Então, se você pegar, por exemplo, dos livros mais vendidos no Brasil nessa quinzena, você vai perceber que o livro mais vendido teve uma tiragem de 1.676 exemplares e o segundo livro mais vendido no Brasil na quinzena teve por volta de 1000 exemplares, ou seja, esse livro não ficou registrado, foi uma produção independente e tudo, mas seguramente ficou entre os 10 livros mais vendidos no Brasil naquele momento, né? Então eu lancei em seguida o segundo exemplar, a segunda edição, né, do Almanaque Cultural Santarritense, sempre contando histórias da minha comunidade, história das pessoas, e obteve o mesmo reconhecimento, a mesma tiragem, a mesma venda, e eu estou preparando agora, para depois da pandemia, para lançar o terceiro número que completa essa série aí com 250 matérias. Por volta de 2011, eu fui contratado pela cidade para contar a história empreendedora do município. Eu moro em Santa Rita do Sapucaí, a cidade é conhecida como Vale da Eletrônica, e essa história é uma história muito bacana, muito bonita, que teve início quando uma mulher chamada assim, a Moreira, Luzia Renan Moreira, ela usou toda a fortuna do pai, que chamava Francisco Moreira da Costa, que era o fundador do Banco Nacional e seguramente um dos homens mais ricos do Brasil. Para vocês terem uma ideia, as cidades de Santa Mariana e Cornélio Procópio, no Paraná, nasceram dentro da fazenda dele. E ela pegou todo esse dinheiro para realizar um sonho, que era trazer a primeira escola de tecnologia, 7ª do mundo, para Santa Rita do Sapucaí. E eu contei essa história, essa trajetória empreendedora, que passa também por uma figura muito interessante chamada Paulinho Dentista, que era um vice-prefeito da cidade, que depois se tornou prefeito, que conseguiu atrair dezenas de empresas num período muito curto, de 2 anos. Ele atraiu dezenas de empresas para a cidade e criou o chamado Vale da Eletrônica. Então eu produzi esse livro aqui. O Vale da Eletrônica, ele teve uma tiragem de 15.000 exemplares, mas ele foi uma tiragem que foi adquirida pelas entidades, pelas escolas e distribuídas não só no Brasil, como em diversos outros países onde essas missões de Santa Rita do Sapucaí passam. Eu já havia produzido alguns livros em Santa Rita, cerca de meia dúzia, com compilações, histórias, documentários, e eu sentia a necessidade de produzir um romance, uma ficção, uma história que eu gostaria de ler, né? Então, um dia eu estava no museu aqui de Santa Rita e eu vi uma foto na parede do presidente, e eu fiquei imaginando o que aconteceria se de repente uma pessoa aparecesse do nada naquela fotografia e as pessoas não soubessem explicar de onde uma criança teria aparecido naquela imagem. Eu fiquei com aquela coisa na cabeça, com aquela ideia, e com o passar do tempo eu fui amadurecendo aquilo na minha cabeça mesmo e decidi criar um romance, uma ficção chamada Conexão Hirsch. Ela é baseada em várias histórias que eu vi no decorrer da vida, pessoas que me contaram muitas vezes passagens impublicáveis, e fiz uma compilação dessas ideias, dessas histórias, e uni com fantasia, com ficção, com outras passagens inventadas para produzir esse romance chamado Conexão Hirsch, Nostalgia, Obsessões e Viagens no Tempo. É um romance sobre o tempo, né? E ele foi lançado nacionalmente pela editora Penalux e obteve aí uma crítica bem positiva, uma crítica bem bacana. Eu lancei esse livro em diversas cidades, em bibliotecas, em eventos literários. Então foi uma experiência muito feliz assim, e que me realizou muito, né? Talvez de todos os meus trabalhos, esse é o que eu mais gosto. O livro Conexão Hirsch
é uma história muito caótica, eu misturo as sensações, misturo o tempo, né? Então ao mesmo tempo que você está no presente, você está no passado e misturo elementos sensoriais e tudo. É uma história até um pouco complexa, assim, e alguns críticos literários eles tiveram até certa dificuldade para entender, principalmente o final do livro. E uma das reações mais positivas e mais bacanas que eu tive foi quando eu recebi a visita de um homem do campo, um homem da roça, uma pessoa simples, humilde, que foi acompanhado da mãe e da irmã, porque ele era uma pessoa muito tímida, né? E ele foi conversar comigo no meu escritório a respeito do que ele tinha entendido do livro. E ele começou a perguntar para mim se o que ele tinha entendido era o que eu queria dizer. E eu fiquei muito contente com a forma como ele entendeu, recebeu o livro, das impressões que ele teve e da felicidade que ele teve de ter lido esse livro. Então foi de todas as reações que eu tive, que eu recebi das pessoas, essa foi a que me chamou mais atenção. Eu também recebi uma crítica literária de uma pessoa muito reconhecida no meio, ela chamava Roberta Carmona, que infelizmente faleceu. O autor cria um cenário que remete um pouco aos meus romances favoritos do Érico Veríssimo, uma história com alguns elementos sobrenaturais, mas pra gente bastante real. Aquela gente morreria, viria outra e nenhum móvel sairia do lugar. Mal de quem perde alguém. Tentam manter as coisas como estão para negar que foram tocadas pelo vazio. Cena imutável, como a Capituva, uma terra povoada de pessoas vendadas por montanhas e que sangrava a solidão como o rio Vintém. Quando eu lancei os meus primeiros livros, né, que eram obras locais, eu não encontrei dificuldade, muito pelo contrário, eu tive uma receptividade muito boa das pessoas. Então toda a tiragem que eu fazia, eu sempre vendia. Eu obtive uma dificuldade um pouco maior quando eu lancei o romance, Conexão Riche, através da editora. Foi a primeira vez que eu produzi um trabalho que não era independente. Então, o grande desafio que eu encontrei para desenvolver esse trabalho foi alcançar uma repercussão que pudesse levar as pessoas o conhecimento que elas tinham do meu trabalho, mas para fora das montanhas aqui que contornam Santa Rita do Sapucaí, do nosso vale, né? Além do Almanaque Cultural Santaitense, volume 3, né, que eu pretendo lançar assim que a pandemia tiver um fim, aí, um desfecho, eu pretendo lançar um novo romance, uma nova ficção, mas que ainda estou formatando na minha cabeça, ainda estou desenvolvendo a ideia e pensando um pouco no que produzir, no que escrever, né? Num fio condutor aí, num ponto inicial para que eu possa levar essa história adiante. Ainda não está bem formatada, mas eu pretendo desenvolver um pouco melhor a ideia que eu tenho e levar isso em frente. Eu acho que de todas as obras que eu conheço, as que chamaram mais a minha atenção foram 100 Anos de Solidão, que toda vez que eu pego esse livro para ler, eu fico com vergonha de escrever, porque é um livro tão bacana e tão louco, e acontece tanta coisa em tão pouco tempo que aquilo, para mim, é o auge da capacidade humana e literária. É uma mente criativa como aquela, é uma técnica aprimorada como aquela. Eu acho que o Garcia Marques ele atingiu o auge produzindo aquele trabalho. Mas o meu autor favorito é Hemingway e o meu livro favorito é O Velho e o Mar. Eu estava passando aqui pela biblioteca antes desse papo nosso, eu percebi até que existe uma versão em braille aqui do livro, achei muito bacana. E quando eu li esse livro aí, realmente eu fiquei encantado com a capacidade desse autor, que eu já li tudo que caiu dele na minha mão e tenho assim uma admiração muito grande pela forma corajosa como ele escreve, né? Com aquela potência literária que ele tem, com aquela certeza que ele emprega
nos seus textos e nas suas ideias. Então acho que para mim esses dois livros, O Velho Mar e 100 Anos de Solidão, são dois livros que, não que eu gostaria de ter escrito, mas eu gostaria de produzir alguma coisa naquele nível, entendeu? No último ano, houve uma transformação muito grande, não só na minha vida, como na vida da humanidade inteira. E nós estávamos vivendo um período muito turbulento, muita coisa acontecendo, já era um período difícil antes da pandemia e ficou mais difícil ainda. Eu costumo dizer para meus amigos que eu saí do modo hard e entrei para o brutal, então eu nem senti muita diferença. E eu lembro que pouco antes da pandemia acontecer, eu estava indo para uma cidade vizinha, onde eu tinha uma escola de programação e robótica. Eu estava com tanto problema na cabeça que eu estava passando por um sinal, por um farol, por um radar, e eu reduzi um pouco a velocidade. Eu vi um senhorzinho passando de bicicleta no sentido contrário, com camiseta de propaganda, boné de propaganda, com uma roupa simples, possivelmente um agricultor. E eu pensei comigo, falei, nossa, cara, eu queria ser esse cara agora, velho. Eu queria estar voltando e fazendo outra coisa muito mais simples do que eu estou fazendo. E aquela pilha toda, de repente, virou nada. E até comecei a escrever alguma coisa sobre isso, mostrando aquilo poderia dar vazão para uma biografia, alguma coisa relacionada a isso, do que eu vivi antes e aquela vontade que eu senti de ser aquela outra pessoa. Mas a pandemia colocou todo mundo de castigo e tirou todo mundo daquela roda girando freneticamente no mundo inteiro. E eu passei a perceber que a pandemia também tinha lições positivas, apesar de toda essa tragédia que nós temos visto aí. A pandemia também traz lições positivas e ela é uma doença coletiva. Ela é uma doença que você não consegue resolver nos grandes países, nos países ricos, se você não resolver nos países pobres. É uma doença que você não consegue limpar a barra de um político ou de um grande empresário se você não limpar a barra do pobrezinho, porque essa doença ela está em constante evolução e a gente tem visto aí essa palavra cepas novas. Então, se você deixa nos países pobres, essa doença evolui e ela volta para os países ricos. Se você se vacina, mas a pessoa que está do teu lado, ela não se vacina ou ela não se previne, outras pessoas irão pegar tipos novos dessa doença. Então é uma doença que nos ensina a pensar em comunidade, a pensar um no outro, e a gente só vai conseguir sair disso junto. Para hoje, acho que o único ponto positivo que eu tiro disso tudo é que eu sou tímido pra caramba. E eu penso que se eu não estivesse usando máscara, possivelmente eu não ia conseguir falar. Então, acho que vem um pouco facilitar aqui meu papo com vocês, porque eu comecei a escrever justamente pela minha dificuldade em expor as ideias de forma oral.